Bom dia, boa noite, né? Que já está escuro. Estou pensando, sabe, conversar um pouquinho sobre essa questão da mediunidade. Essa questão da mediunidade, ela sempre me chama a atenção. Eu não sou espírita, eu não sou vinculado a nenhuma religião específica. Eu gosto de estudar religiões, né? Eu acho que a religião é uma experiência muito importante porque ela produz maneiras de pensar, produz formas de viver, organiza a nossa cultura, por mais que a pessoa se considere ateia, que não lida com religiões, mas a nossa forma de nos organizar no Ocidente, no Oriente, atravessa muito a perspectiva religiosa. Então não tem jeito de negar isso. E eu gosto muito de estudar formas de viver, né? Como psicólogo que eu sou, o tempo todo eu lido com maneiras de existir que atravessam as mais diferentes concepções de realidade, concepções de mundo. E eu as considero todas legítimas, né? Os efeitos de verdade, baseado até num autor chamado Michel Foucault, eu não acredito que existe uma verdade absoluta, mas nós produzimos verdades, nós produzimos efeitos de verdade. E esses efeitos de verdade são concretos, produzem consequências, né? Eu comento com as pessoas que não existe um revólver na natureza. O revólver tem que ser fabricado, ele tem que ser criado, manuseado, né, concebido, mas depois de fabricado, um revólver mata. Né? Assim também são as ideias. Né? Elas servem tanto para multiplicar, crescer, como também para destruir. Então, dentro dessa perspectiva, a questão da mediunidade, ela me chama a atenção porque fala dessa perspectiva de outras dimensões de realidade, de outros mundos, de outras composições de universo, né? E eu tive uma aproximação interessante com isso em 1991. Então eu estava no terceiro período do curso de psicologia na UFMG e fazendo uma disciplina chamada Psicologia Social. E nessa disciplina o professor pediu que a gente fizesse um trabalho, né, um trabalho final para ela. E um grupo que eu participava decidiu pelo tema da Umbanda. O título era Umbanda, Terapia ou Religião. Né? E foi o primeiro semestre de 1991 e nesse primeiro semestre houve uma greve muito grande. A gente ficou uns 3 meses em greve. O que teve a oportunidade foi o primeiro ou segundo semestre, se não me engano. Só sei que eu tive a oportunidade de ficar muito tempo dentro de terreiros de Umbanda. Muito tempo. Então, eu participei fazendo essa pesquisa de terreiros de Umbanda em Belo Horizonte, na cidade onde eu moro aqui, que é Viçosa, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, né, entrevistando um pai de santo lá no Rio de Janeiro e frequentei trabalhos que ele fazia e tudo anotando para essa pesquisa que a gente estava realizando. E aí aconteceu, assim, muita coisa que eu vi, eu achava que era enganação. Muita coisa que eu vi, eu não acreditava muito na validade, achava muito fingimento. Porém, eu tive algumas experiências que eu até hoje não sei explicar. Tá? Uma delas foi, inclusive, aqui da minha cidade, né? Porque eu, na greve, um dos lugares que eu fiquei muito tempo foi aqui, e havia um terreiro, né, de Umbanda organizado por uma família. A mãe da família era mãe de santo, o filho mais velho era o pai de santo, o filho imediatamente mais novo era o pai pequeno, sabe? Então, os filhos dessa senhora trabalhavam nesse terreiro e eles moravam todo em torno do terreiro. Então, eu achava muito interessante a dinâmica familiar que acontecia ali. E, como eu falei, eu estava estudando psicologia em Belo Horizonte, né? Fazendo essas pesquisas, indo em diferentes terreiros, né? Em Belo Horizonte também. Aí, uma dessas entidades, uma das vezes que eu fui no terreiro aqui, no terreiro dessa família, uma das entidades chegou para mim e falou assim: ô moço, onde você tá cheio de mulher ao seu redor, né? Aí eu pensei, né? Curso de psicologia, tá mesmo, né? Aí eu falei, tá sim. Assim, ninguém me conhecia.
né? Tá assim. E ele falou assim: ô moço, tem uma mulher de olho em você. Eu falei: uma mulher de olho em mim? Ela tem olho azul e é loira. E tem filho. Eu falei: olho azul, loira e tem filho? Eu tentei fazer um mapeamento mental dos meus colegas de faculdade e não tinha ninguém com essas características. Tinha olho azul, tinha uma menina de olho azul, tinha uma menina que era loira, mas não necessariamente tinha filho. Aí eu falei: não conheço. Aí ele ficou irritado comigo, pediu um lápis, um lápis, um papel e desenhou. No que ele desenhou, eu descobri quem era. Era uma médium de um terreiro que eu estava fazendo uma pesquisa. Sabe, até o tipo do cabelo, quando ele fez o tipo do cabelo em trancinhas, aí eu vi quem era. Eu achei muito interessante isso, gente que não me conhecia, né? E eu passei algumas experiências, eu vivi algumas experiências que eu achei interessante, nesse e em outros, lá em Belo Horizonte. Eu achei assim, muito curiosos, né? São coisas que eu não sabia explicar, né? Então, essa questão da mediunidade começou a me despertar a curiosidade ali, naquele momento, naquela perspectiva, né? E vira e mexe, em alguns momentos ou outros, o tema voltava, né? E aconteceu de eu atendendo aqui no meu consultório, e eu atendo há praticamente 30 anos, né? Então são centenas de pessoas que eu já atendi, que sabe, até da casa do milhar, né? É muita gente. E uma vez apareceu um caso de uma moça que me chamou muita atenção. Ela vinha de um estado depressivo, ela tinha uma queixa de depressão, mas ela vinha com um apavoramento, que ela dizia que ela via coisas. E essas coisas eram pessoas, né? Ela estava no quarto dela, de repente entrava uma pessoa no quarto dela e olhava para ela e ficava no quarto, ela só olhando assim, a pessoa trançando de um lado para outro, né? Outra vez ela me conta que estava na casa do namorado e de repente ela viu um senhor andando pela casa muito ansioso, né? E ela, parada, assustada, fala para o namorado: tem um senhor andando aqui pela casa. Aí o namorado pergunta como ele é. Ela dá a descrição desse senhor. Aí o namorado pega uma foto e mostra uma foto para ela, perguntando se esse senhor era o moço da foto. E ela falou: era. E esse senhor, segundo ela, era o avô do namorado que tinha morrido uns tempos atrás. Ela não tinha conhecido. E ela ficava apavorada, ela ficava angustiada, ela queria parar de ver essas coisas, ela não... Só que isso veio junto com o estado depressivo dela, né? Eu fiz uma avaliação psicológica, vi que não era psicótica, né? Não estava em delírio. Mas à medida que ela foi se recuperando do estado depressivo, na medida que ela foi saindo daquela condição mais angustiante da vida dela, as visões foram desaparecendo até ela não ter mais contato nenhum com elas. Eu achei interessante essa história, né? Nunca mais vi se repetir aqui, né? Mas eu achei curioso. E aí, como esse canal é um canal de livros, né? Eu me deparei com essa discussão da mediunidade com um livro que eu achei super interessante, que chama Por Trás do Véu de Ísis. Aqui esse livro, aqui o título está saindo invertido para vocês por causa da câmera, né? Por Trás do Véu de Ísis, da autoria de um jornalista chamado Marcel Souto-Maior. Marcel Souto-Maior, pelo menos na época que ele escreveu esse livro, ele não era espírita e ele fez aqui uma pesquisa sobre mediunidade. E eu achei interessante que ele segue o caminho de vários médiums, né? Ele mesmo mostrando a trajetória dele e de uma mulher que ele acompanha, né? Por trás, buscando uma comunicação
o filho ou filha falecida dessa mulher, e ele acompanha a trajetória dessa mulher e faz também a própria trajetória em busca dessa questão da mediunidade. E ele encontra nesse livro, ele vai questionando, ele não é um crédulo da mediunidade, né? Ele vai questionando, vai tendo encontros com diferentes médiuns e vai colocando dúvidas a respeito do desempenho de vários desses médiuns. Né? Pessoas que antes de fazer uma psicografia têm um encontro com um familiar que narra o que aconteceu e de repente aparece a psicografia lá falando exatamente o que o familiar tinha dito para o médium antes. Então o Marcel Sotomayor, ele vai fazendo essa crítica, né? Ele vai analisando, mas fazendo essa crítica. Eu achei interessante isso no livro, né? Porque não me pareceu um livro de alguém já crédulo querendo convencer os outros que o fenômeno existia, né? Então, só que nesse livro a gente vai lendo e a gente vai acompanhando a incredulidade do Marcel Sotomayor e a incredulidade, inclusive, da mãe aqui, que ele acompanha essa mãe, diferentes médios, na busca de uma mensagem do filho, da filha dela falecida. É aí que eu achei interessante que na última parte desse livro, o Marcel Sotomayor apresenta uma senhora que ele dá o nome de Dona Lúcia. Né? É um pseudônimo, ele não revela o nome porque fala que Dona Lúcia não queria ser divulgada, não queria repórteres. E ele, com essa moça que ele acompanha, né, essa mãe que ele acompanha, ficam impressionados com a experiência de Dona Lúcia. Porque Dona Lúcia, ela não apenas é uma médium que psicografa mensagens, mas no momento em que ela psicografava e lia as mensagens e alguém na plateia respondia, né? Ela falava, quem conhece fulano, 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 fulano. Aí alguém levantava, Dona Lúcia dava o nome completo, endereço, número de telefone, CEP. Em alguns momentos ela dava número de processos judiciais, quem estava envolvido, aquela pessoa falecida, sabe? Falava detalhes que ninguém ali conhecia, só os familiares daquela pessoa. Então, Marcel Sotomayor, ele ficou impressionado, ele junto com essa mãe, ficaram impressionados com a acuidade de Dona Lúcia, como ela dava informações extremamente precisas, extremamente improváveis de alguém conhecer. Ela falava CPF da pessoa, tá aqui uma entidade, o CPF dela é tal, 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 mora em tal lugar, ela tá falando para você comunicar com o vizinho dela que mora em tal lugar, que ela tá bem. Era desse nível de contato, né? Achei muito interessante, mas ele não fala o nome, né, dela. E aí, como falei, eu sou curioso, né? Eu estava lendo um outro livro de José Maurício Macline, né? O José Maurício Macline, ele é conhecido como produtor musical, se não me engano, não é um produtor musical, ele tinha programas na televisão envolvendo músicas, né? E ele, nesse livro aqui, Eu Não Acredito em Religião, o Macline, o José Maurício Macline, ele conta um pouco da trajetória dele na religião, né? Ele vai também para uma orientação de Umbanda e vai comentando como a trajetória profissional, a trajetória religiosa dele vão se compondo juntas, né? E, para minha surpresa, no capítulo 9 tem o título Célia. Eu não conhecia Célia, eu conhecia Dona Lúcia, né? E aí ele começa a narrar, né, o que Célia fazia. E, inclusive, esse livro aqui, ele é dedicado a Célia, né? 3 pessoas foram fundamentais para que este livro fosse publicado. Primeiro, Célia. Sem ela e sua inspiração, teria sido impossível escrevê-lo. E aí ele comenta o seguinte, nesse capítulo sobre Célia. Existem pessoas com uma capacidade fora do comum. Elas são transmissores dotados de uma potência extraordinária, capaz de entrar numa frequência receptiva de alcance quase real.
Meu pai morreu num acidente de helicóptero em 1994. Um grande amigo meu, cantor Ney Matogrosso, ficou muito tocado com o acontecido e me recomendou que eu fosse assistir a um trabalho de psicografia realizado por uma senhora de nome Célia. Ney não sabia onde eu poderia encontrá-la, não tinha telefone dela, nem coisa nenhuma. Como esse é o bem jeito dele, sequer prestei muita atenção naquela história. Só que dessa vez foi diferente. Na semana seguinte ele me ligou de manhã cedo, o que é um fato inédito para quem tem o costume de acordar muito tarde, dizendo que estava de saída, pois tinha uma pista de onde encontrar Célia. Depois do almoço, ele me ligou dizendo que tinha passado a manhã rodando Meia, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, até que encontrou o local onde Célia trabalhava. Disse também que haveria uma sessão no sábado seguinte e insistiu muito para que eu lá comparecesse. Depois de todo esse esforço, resolvi atender a indicação de Ney Matogrosso. No sábado, lá estávamos Ney, Regina, uma amiga nossa e eu. Era um galpão grande com umas 1000 pessoas sentadas e na frente havia um banquinho com uma mesa e uma senhora com cerca de 70 anos que usava óculos de fundo de garrafa e ficava falando nomes no microfone. Não entendi direito o procedimento. Aos poucos fui percebendo que aquela senhora chamava os nomes de pessoas já mortas. Quem tivesse alguma relação com o nome chamado se levantava e ficava lá na frente, esperando a comunicação que, além de escrita, na sua maior parte, vinha também de forma oral. É incrível o que acontece ali. Por exemplo, suponhamos que seja chamado o nome João, um primo meu morto. Então, eu me dirijo até a mesa e a Célia diz: aqui está o João com fulano e Beltrano. Aproximadamente uns 20 nomes de pessoas que você vai identificando uma a uma, sem a menor chance de erro por parte dela. As entidades vão dando via Célia endereços, número de telefone, dados particulares de convivência, como apelidos, brincadeiras, enfim, é impressionante. As pessoas ficam em estado de choque, só vendo para acreditar, né? E aí eu descobri que essa Célia chama Célia do Carmo Ferreira da Silva, tá? Eu olhei ali porque tem a colinha do nome todo dela. Ela faleceu em 2007 de insuficiência respiratória, né? E é a mesma Dona Lúcia que Souto Maior conta em Por Trás do Véu de Ísis. E aí eu descobri nesse livro aqui, de Valdemar Falcão, Encontros com Médiuns Notáveis, ele tem um capítulo totalmente dedicado também à Dona Célia, né? E nesse capítulo, a exemplo do Souto Maior, que é bastante detalhado sobre Célia, aqui o Valdemar Falcão narra também o encontro dele com Célia e o nível de precisão, o nível de informação que ela passava nesses encontros, né? Eu acho sempre curioso, né? Não estou falando o que é certo, o que é errado, né? Mas eu acho interessante essas perspectivas apresentadas, né? E quem tem interesse, quem tem curiosidade para discutir um pouco essas dimensões da mediunidade, eu indico esses 3 livros, né? Como ponto de estudo, como ponto de curiosidade, não enquanto um fato, uma evidência, não, né? Eu acho que as coisas, quanto mais a gente mantém acesa as dúvidas, é mais saudável para todos nós, né? Porque as perguntas que a gente faz, elas não são feitas para serem respondidas. As perguntas que a gente faz são feitas para nos fazer pensar, né? E eu indicaria esses 3 livros para quem estiver interessado em pensar no assunto. Por Trás do Véu de Ísis, de Marcel Souto Maior, Encontros com Médiuns Notáveis, de Valdemar Falcão, e, por fim, Eu Não Acredito em Religião, Memórias de um Médium, de José Maurício Macchierini. Tá? Um abração e até o próximo vídeo.